pessoal, aqui é o Jack, nós estamos na Homens Fortes Online, você está aqui no meu escritório. Eu estou com meu amigo, meu brother, meu camarada, Pastor Alexandre Jezequiel Lozato. É isso aí. Muito bom estar aqui contigo e aprendendo demais aí junto com vocês. Então tá, pessoal, se você quer entender, aqui a comunidade Homens Fortes é uma aula semanal. Nós temos mais de 300 aulas dentro do nosso bunker, né? Nós temos mais de 300 aulas e você pode fazer parte aí. Hoje, nesse momento, a comunidade Homens Fortes, ela está no valor de R$ 29,90 por mês. R$ 29,90 ficou bom, né? R$ 29,90 por mês. Ou seja, não dá nem R$1 por dia. Não dá nem o valor aí de uma pizza. Você não compra uma pizza. Só se for da Sadia. Com esse valor, né? Acho que dá. Da Sadia dá, né? Dá, né? Tá bom? Então, assim, Aquele chinelão, aquela borrachuda, aquela pizza. nós estamos aqui, cara, comentando o livro Lutando contra Satanás, de Joel Bick, lançado pela editora Fiel, juntamente com a editora Visão Cristã, tá bom? Então, assim, nós já estamos falando sobre Satanás no Novo Testamento, nós vamos entrar aqui agora nos nomes de Satanás. Vamos lá? Então, aprendemos muito mais sobre Satanás no Novo Testamento do que refere a Satanás como o diabo, diabolos. Esse termo quer dizer acusador ou maldizente. Aqui eu já li semana passada, tá? Bom, segundo parágrafo aqui, da página 27. O termo Satanás ocorre 34 vezes no Novo Testamento. Os caras botaram 34. 34 vezes no Novo Testamento. Metade desses termos encontram-se nos Evangelhos e em Atos, e metade nas Epístolas e no Apocalipse. Todas as referências, com exceção de 6, são o Satanás. Outros nomes de Satanás no Novo Testamento incluem o acusador, Apocalipse 12:10, o adversário, 1 Pedro 5:8, Apolião, Apocalipse 9:11, Beuzebu, Mateus 12:24, Belial, 2 Coríntios 6:15, o dragão, Apocalipse 12:7, o Deus desse século, isso aqui é forte demais. O Deus com D minúsculo, Deus desse século. 2 Coríntios 4:4, que o texto diz assim, se não me engano, os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do evangelho de Cristo. Nossa, é forte. O príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2. O príncipe desse mundo, João 12:31. A serpente, Apocalipse 20, verso 2. E o tentador, Mateus 4, verso 3. Como esses nomes revelam a diversidade e o poder de Satanás. Um puritano, Edward Reynolds, colocou da seguinte forma: 3 nomes Satanás tem, quanto aos seus 3 princípios mais ativos. Uma serpente, por sua astúcia. Um leão, por sua força. E um dragão, por sua malícia. Nossa, os puritanos eram brutais isso aqui, meu. Sim. Então, uma serpente por sua astúcia, Gênesis 3:1. Um leão por sua força, 1 Pedro 5:8. E um dragão por sua malícia. Enfim, cara, eu queria começar aqui dizendo como que a gente poderia analisar essas questões aqui, né? Então, a astúcia do diabo. Gênesis 3 mostra ele muito inteligente. Uhum. Né? Então, Perspicaz. na minha opinião, todo pensamento, toda evolução de pensamento de um servo de Deus, ela tem que ser acompanhada por oração, cara. Ela tem que ser acompanhada por devoção. Eu tenho um costume. Cada livro que eu termino de ler, eu dobro meu joelho e agradeço a Deus. Todas as vezes que eu termino uma leitura bíblica, eu dobro meu joelho e agradeço a Deus. Eu peço que Deus me guarde para que aquele ensino, aquilo que eu absorvi ali naquele momento, não venha a ser usado contra mim, não venha destruir minha vida nem minha família. Por quê? Porque o diabo é astuto, cara. O diabo, ele é inteligente. Ele derrubou Adão no seu melhor momento. Adão não tinha pecado, cara. Eva não tinha pecado e eles caíram, cara. Mas eu. Imagina nós. Imagina nós. Imagina nós! Imagine nós! Imagine nós. Enfim. Efésios chega a dizer as ciladas do diabo, né? As ciladas do diabo. Então, cara, é aquela artimanha do Dick Vigarista, né? Uma cilada, é uma trama, é uma forma de colocar as situações, meias verdades, meias informações, como o Jack já compartilhou aqui que aconteceu com ele,
tem acontecido recentemente no nosso ministério em Lajeado, pessoas usando meias informações, meias verdades, para parecer. Então o diabo ele é muito astuto nisso, e nessa batalha espiritual contra o diabo, nós precisamos estar atentos a esse tipo de situação, que são utilizados como dardos inflamados, ciladas, meias verdades, sofismas, argumentos a fim de parecer algo, pessoas que se transfiguram em anjos de luz, né? O apóstolo Paulo fala ainda que o diabo, não é de se, assim, não é de se admirar que ele se transforma em anjo de luz, então, e que os seus ministros também fazem isso, né? Exato. Ou seja, o diabo tem os seus homens. E ele até usa, assim, eu acho que nessa mesma carta, ele fala assim, porque o diabo enganou Eva na sua inocência, ingenuidade, uma coisa assim, acho que é nessa carta que ele fala isso, né? Então tu vê que muitas vezes as pessoas que são enganadas, mais enganadas pelo diabo, né, numa batalha, são as pessoas que elas são inocentes, né, ingênuas. Inocente, eu não gosto dessa palavra porque inocente parece que ela não tem culpa, né? Sim. Mas no sentido de ser ingênuo, não perceber as artimanhas do diabo, o dragão, a ferocidade dele, né? A questão do leão e da serpente, né? Tá, seguindo aqui, então, ó. Então, astúcia, um leão por sua força, 1 Pedro 5,8. Ou seja, o diabo é forte. O diabo é forte. E se nós tentar bater uma queda de braço com ele, nós vamos perder. Vamos perder. Vamos perder. Então. E um dragão por sua malícia. Cara, isso é violento demais. Não tem como não lembrar do Hobbit. Eu ia dizer a mesma coisa. Não tem como não lembrar de Smaug. Smaug. Não tem como não lembrar. Smaug. É extremamente sedutor, né? Extremamente malicioso. Enfim. Pesado isso. Pesado. Personalidade, exército e súditos de Satanás. Estes nomes nos ensinam que Satanás não é uma força impessoal do mal. Ele possui todas as características de pessoalidade, tais como intelecto, 2 Coríntios 11:3, emoção, Apocalipse 12:7, e vontade, 2 Timóteo, faltou aqui o capítulo, tá, ponto 26. São também usados pronomes pessoais quanto a ele, Mateus 4, do 1 ao 12, sendo uma pessoa ele é tido como moralmente responsável pelo Senhor, Mateus 25:41. Por essa razão, o Novo Testamento fala dele como sendo orgulhoso, rebelde, sem lei, maldizente, e o chama de mentiroso, enganador, distorcedor e imitador. O Novo Testamento revela Satanás como governador de uma hoste de anjos caídos, Mateus 5:41, e chefe de um bem organizado exército de agentes espirituais, termo como principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Eu ia citar justamente o Frank Peretti. Porque a gente falou lá nos primeiros episódios, né? Que o Bic cita que ajudou a extrematizar a questão da batalha espiritual. Mas muito assim do que tu vê, essa organização satânica, né? Que Efésios 6 vai dizer, das hostes, dominadores e tal, principados, potestades. Há uma organização diabólica, né? Hierárquica de poder, inclusive, né? A gente viu o demônio se chama de legião, então tu vê que são muitos demônios organizados como uma legião romana, né? Então, tu tem sim escalões de demônios agindo no mundo, né? Cara. Não tem como negar isso, cara. Não tem como negar isso. Que há demônios de diferentes espécies, Cara, né? vamos olhar pro mundo hoje. Né? Vamos olhar pro mundo, olha pro mundo. Eu ia dizer assim, é só tu ver o. Ah, não vou falar, vai dar problema. Não fala. Assim, olha pro mundo que a gente tem só hoje. Tu ver o funk. Exatamente. Olha o mundo hoje. Olha o que é o mundo, cara. Olha o que é, tipo. Enfim. Isso é muito louco, meu. Isso é muito louco, né? Assim, tu te lembra aquele texto em Apocalipse que fala, quando Deus fala, até apareceu um Reels pra mim até, tu está na cidade onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita. Né? Tá. O pastor João de Souza, ele foi pregar na igreja que eu congregava na igreja Betel, Batista Betel, e ele disse assim, porque no primeiro século o diabo morava nessa cidade. Né? Aí tu vai ver os comentários bíblicos, o pessoal vai dizer que não, que lá é porque tinha uma imagem de idolatria muito famosa, papapá. Eu sempre achei, lendo esse texto, que o que estava sendo dito ali era uma revelação. Pelo apóstolo João, através de Jesus dando essa revelação, que o diabo estava em um local da terra no primeiro século. Ok? Hoje o pessoal diz assim, o mesmo local é na Suíça. Então, o que tem na Suíça? Nós temos hoje
a ONU, tem várias coisas que estão envolvendo aí o controle mundial hoje na Suíça. Uhum. Beleza. Eu me lembro do pastor João de Souza dizendo que ele desconfiava que o diabo estava em outra cidade no mundo hoje, nos dias que nós estamos vivendo. O que eu tô querendo dizer isso? Se o texto de Apocalipse está se referindo, que eu creio que está, à presença do diabo naquela cidade mesmo, o próprio Satanás estava em um local, né, ali, naquele trono ali, sendo adorado ali, né? Talvez, óbvio que tinha uma imagem por trás disso, mas o diabo estava naquela cidade. Cara, não é de se admirar que ele esteja em algum local hoje no mundo, operando dali pro resto das nações, através de influências, através de leis, Agendas. agendas, algo que vai impactar o mundo todo, culturas e culturas, né? E eu creio que isso está ocorrendo hoje, cara. Uhum. Mas por que falar isso soa tão estranho para muitas pessoas? Volto a dizer, nós estamos vivendo um período de materialismo que, se o diabo estivesse fazendo isso, o que ele mais faria ao oposto é, obviamente, criar uma cosmovisão materialista. Ele agindo de forma extremamente espiritual, Uhum. criando uma cosmovisão materialista. Cara, é a melhor cortina de fumaça que existe. Seria o mais lógico, né? Exatamente. Seria o mais lógico. Exatamente. Então. Fazer a pessoa olhar pro outro lado. Pra que ela. Não. Tá louco, o diabo em uma cidade do mundo. Sim. Por que não? Por Pô, que não? tu vê, né? A gente falou aquele texto de Daniel, né? O príncipe da Pérsia impediu de vir aqui. Cara, tem um. E eu acho que essa ideia apocalíptica, né? O pessoal fala, né? Apocalipse dessa batalha, enfim, né? Daniel tem essa visão de batalha espiritual, da batalha pelo trono, e que no Novo Testamento é mais desenvolvida, né? Que tá por detrás também de Paulo também ali, quando ele fala dos principados e potestades. Cara, Exatamente. existem príncipes e poderes, que a tradução seria, né, príncipes e poderes, né, que estão agindo no mundo, e existem príncipes e poderes que estão sobre a cidade de Porto Alegre, sobre a cidade de Lajeado, Exatamente. que são demônios que atuam É. com culto. Que atuam em territórios. Território. Daí, Aí entra, né? demônios territoriais, né? Que o pessoal fala. O problema, às vezes, não é tanto. Ah, cara, existem demônios territoriais ou não, Uhum. né? A gente pode discutir sobre isso, se existem ou não. Mas parece que Daniel faz parecer que sim, cara. Uhum. Entende? Que existem demônios organizados, mas na ânsia da gente não cair numa heresia, o pessoal às vezes acaba negando uma doutrina bíblica. Uhum. Por causa de uma possível consequência dessa doutrina. E eu acho errado isso. Tu vê assim, ó, por exemplo, na nossa região lá, o Johnny tá aqui, pode confirmar, né? Tu vê que tem obviamente uma mentalidade de consumo, de status e de trabalho. Somos uma região germânica, né? Então, o trabalho é tudo. Para quem tu trabalha, onde tu trabalha, de que família que tu é e o que tu tem te define. Então, obviamente, tem uma operação muito demoníaca para idolatrar trabalho, dinheiro e posse. Paulo vai dizer que todo ídolo é um demônio. Uhum. Então, obviamente, há demônios que atuam nessa área do trabalho, do dinheiro, do status, enfim. Então, existem demônios territoriais. Parece-me, analisando como um missiólogo da minha região, que sim. Óbvio. E quando nós tocamos esses demônios, nós levantamos uma guerra contra eles. Uhum. Porque as pessoas estão cegas do entendimento. Exato. Quanto aquilo que é idolatria. Eu conversava essa semana. Coisas pastorais. Encontrei um menino na rua, falei pro João, né? Encontrei um menino na rua, era um cara que era crente, se desviou, assim, conheci ele na outra igreja que eu ia. Um cara muito amado. Assim. E aí, vamos tomar um café. Sentei para tomar um café com ele. E aí, começamos a conversar. E agora ele tá totalmente marxista. E, enfim. E ele falando ali sobre sexo, não sei o quê. Daí eu falei assim pra ele, cara, eu sei que tu não é crente, mas eu vou te dizer o que é isso que tu tá me falando. Ele, o quê? Cara, isso só tem um nome, se chama idolatria. Tu tá idolatrando demônios. Daí ele assim, olhou assustado, assim. O João conhece, né? Olhou assim, não, Ale, não. Cara, tipo assim, tudo bem, tu não acredita, não tem problema. Mas tu tá idolatrando demônios, cara. Tu tá seguindo doutrinas demoníacas. E, cara, é fato. Os demônios agem, né, por detrás disso. Exato. Atuam por detrás disso. Tipo, olhando pra Porto Alegre, né? Olhando pra nossa capital aqui. Cara, tá louco. Tipo,
a forma, até como a igreja é influenciada por isso, cara. Uhum. Tipo, aqui há uma espécie de parece que uma, não sei, um medo, uma opressão muito forte sobre as igrejas aqui, Uhum. né? A espiritualidade das igrejas, a qualidade do culto, os pregadores, enfim, cara, é uma dificuldade em romper, sabe? Tem uma resistência muito grande contra a igreja, né? Então, vamos seguindo aqui, ver o que o Bic vai nos falar, né? Quando vê, ele Então, vai dizer contra tudo que a gente falou aqui, né? beleza. Principados e potestades contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Indicam certa hierarquia no exército de Satanás. Efésios 6,12. Por meio dessas fileiras, ele botou uma certa hierarquia, né? Certa, né? Pô, tá louco? É uma, Muito uma mais. certeira É, aqui, né? por meio dessas fileiras de demônios, Satanás, como competente general, ajunta suas informações e desempenha o seu programa por todo o mundo, que é o reino das trevas. Satanás e seus demônios fazem um mal diabólico entre as pessoas do mundo que não reconhecem Cristo como Senhor. Marcos 4,15, João 8,44, Colossenses 1,13. Com tentações que vão desde asceticismo até libertinagem e de mero teísmo intelectual sem convencimento do coração. Então, asceticismo seria aquele rigor contra o Uhum. corpo, aquele rigor contra os pecados, contra a imoralidade, né? Mas sem Cristo. O outro extremo é a libertinagem. Então, o diabo, a gente pode entender que ele está nos Os extremos. extremos. E de mero teísmo intelectual, sem convencimento do coração. Períodos de discussões políticas como nós temos agora. Pessoas que gostam da igreja, né? Pessoas que, não, eu gosto da igreja, né? São ali simpatizantes da fé. Parece que para alguns cristãos de hoje em dia já tá bom isso. É o que o Thiago diz, né? Crês tu que Deus existe, fazes bem, os demônios fazem igual. E tremem. E tremem. Até o mais crasso ocultismo, ele cega suas mentes. Busca impedir que creiam somente em Cristo para a salvação e luta por manter a sua aliança com ele mesmo. 2 Coríntios 4,4, Lucas 8,12, respectivamente. É por isso que os seus seguidores humanos são chamados de filhos do maligno. Uhum. Mateus 13,38. Seus ministros, 2 Coríntios 11,15, filhos do diabo. Enfim, cara. Satanás, nós podemos analisar hoje o que está ocorrendo hoje no mundo como essa loucura, essa agenda, cara. LGTV. A gente pode olhar essa agenda e ver, cara, como é diabólico isso, cara. O que tá ocorrendo, a negação da realidade, cara. É. As pessoas estão negando a realidade. Tu pergunta pra uma pessoa, cara, o que é uma mulher? As pessoas não sabem te falar, cara. As pessoas estão apavoradas, assim, sabe? E, e nós estamos em 2023, a pergunta que fica é: como que vai ser isso em 2033, daqui a 10 anos? Como que vai ser isso, cara? Como que as pessoas vão estabelecer, vão saber o que é verdade, o que é mentira? Enfim, eu não sei se tu nota isso ocorrendo aonde tu mora, em Lajeado. Como é que tá essa questão? Isso tem. Porque aqui em Porto Alegre isso tem bombado muito, cara. Tem evoluído, né? A cultura, como diz o Ed Stetzer, ela escoa, né? Dos centros para os interiores, né? E a gente vê que nos interiores também tem pequenos centros que também escoam para os seus interiores, né? A gente vê que isso escoou até a nossa região, e tem escoado por todas as regiões, e muito por causa da globalização também de conteúdo, hoje internet, Internet. Netflix, outros streamings, né? Acabam propagando essas ideologias de forma muito mais rápida do que era antigamente, né? Antigamente tu tinha lá na escola, ou na faculdade, ensinar o professor ia ensinar as criancinhas, né? Hoje em dia, não, a criancinha pega o controle e ela tá sendo ensinada pelo diabo na própria casa, né? Olhando um desenho ali que era pra ser o parque dos Tiranossauro Rex, e lá tá os dois Rex se pegando lá, né? Bom, vocês entenderam, né? Não são os dinossauros se pegando, né? São duas crianças tendo uma relação, enfim, né? LGTV, pra nós não falar aí, pra nós não Sim, perder sim. as coisas. Então a gente vê que, cara, tem se tornado cada vez mais grave,
E esses dias eu tava cortando o cabelo lá com meu barbeiro. E ele tava falando, cara, não sei o que aconteceu. O adolescente tava aqui. Eu olho pro esse adolescente e eu tenho 30. Ele, se não me engano, tem 27. 26, 27. Daí ele tava falando de um adolescente de 15 anos. Cara, parece que é outra geração. Antigamente era muito diferente, né? 20 anos, 10, 20 anos, tu pegava a mesma geração ainda, né? Hoje em dia, cara, com 18 anos e 15 anos é um abismo gigante. Que loucura. Gigante. E isso tem muito a ver com o diabo minando e destruindo cada vez mais, aproximando a perversidade, diminuindo o tempo de transformação. Então, a gente falou em 10 anos. Cara, eu penso em 10 anos, tu falou em 10 anos, eu fiquei pensando, 10 anos vai ser o inferno. Mas daqui a 1 ano, cara, 2 anos, já vai ser o inferno. Já vai ser terrível. Porque a gente tem visto que o mundo, eu creio nessa concepção, o mundo tem caminhado cada vez mais pro fim, né, cara? Cada vez mais pra volta de Jesus. A gente tem visto um cenário apocalíptico se formando, Quais foram os últimos sermões que tu ouviu sobre a volta de Jesus? né? Não se fala mais disso, cara. Só do reverendo Jack. Mas não se fala mais disso, cara. Não se fala mais disso. Então, nós precisamos desesperadamente roubar, saquear o inferno. É como diz Colossenses 1,13, né? Então, retirar do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, né? Paulo vai dizer que foi isso que Jesus fez conosco, né? Nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, precisamos urgentemente, nesses últimos momentos de batalha, né? Antes da volta do nosso Senhor Jesus, saquear o inferno, como dizia o nosso querido Reinhard Bonk. Ele vai voltar. Ele vai colocar os pés dele sobre o Monte das Oliveiras. Vai fender o monte ao meio. Todo olho vai ver ele voltando. Vai ser brutal. Mas ele não voltou ainda. Enquanto ele não voltou, eu gostaria que você pensasse nisso, cara. Você tem sido tentado pelo diabo em asceticismo, em um rigor além do rigor da escritura, que vai além disso. Você quer mostrar o seu valor através disso, ou da libertinagem, você tem sido tentado com a libertinagem, né? Ou de uma fé intelectual. Você ama assuntos sobre cosmovisão, você ama o livro Calvinismo, aquele que fala sobre a estrutura da sociedade segundo a visão de Calvino. Você ama falar sobre economia, sobre capitalismo dentro do cristianismo, os livros que falam sobre isso, sobre escola, governo. Você ama isso, mas você não sabe mais o que é um jejum, uma oração, não sabe o que é congregar, ler a palavra. Isso tudo se tornou enfado para você. Então, a sua fé tem se tornado uma fé intelectualizada. Aonde o diabo tem tentado você? Aonde Satanás tem tentado você? Enfim, eu quero que você converse sobre isso com seus amigos. Vocês têm mais alguma coisa para falar? É isso. Precisamos estar fortes nessa luta contra o diabo, porque existe uma casta de demônios que só sai mediante jejum e oração. Amém. Amém. Amém, amém. Falou, pessoal. Até semana que vem. Valeu.